Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em todos os lares neste momento. Sejam bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, para que essa leitura possa envolvê-los cada vez mais para um aprendizado maior. Pois a nossa existência aqui é passageira. Estamos aqui para aprendermos e para evoluirmos. Que as reflexões do Evangelho de hoje, em cada lar, sejam motivo de confraternização, de religiosidade, de esperança, de amor ao próximo, de paz, equilíbrio e muito amor. Que assim seja. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje daremos sequência às questões relativas à transmigração progressiva, constante nas questões 189 a 191A do Livro dos Espíritos. Desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, também tem a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm senão uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? O estado da infância relativa, mas são almas que já progrediram, têm suas paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu. Enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A vida do espírito, no seu conjunto, percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradativamente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, o estado de adulto, que é o da perfeição. Com esta diferença de que não há o declínio e a decrepitude como na vida corporal, que sua vida, que teve um começo, não terá um fim, que lhe é preciso um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espiritual a um desenvolvimento completo, e seu progresso se realiza não sobre uma só esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada uma, para ele, uma oportunidade de progresso. Da mesma forma que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiências e de instrução. Todavia, da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem nenhum fruto, na vida do espírito há existências corporais sem nenhum resultado, porque ele não a soube aproveitar.
Nosso estudo mostra que a nossa passagem pelos diferentes mundos não é senão uma cópia da verdadeira vida que temos desde o nosso primeiro sopro espiritual. Se na nossa vida terrena temos a experiência de observarmos diariamente o desabrochar, o nascimento e o crescimento lento e gradual de todos os seres presentes na natureza, não seria diferente para nós, espíritos imortais. Portanto, a justiça divina, principalmente o amor desse Pai misericordioso e perfeito, nos oportuniza períodos longos para que possamos desabrochar, florescer, compreender lentamente cada detalhe, cada etapa, cada período das nossas inúmeras existências. Temos oportunidade a cada segundo em que estamos aqui, interagindo, refletindo, trabalhando, servindo. Então, aproveitemos as nossas oportunidades, sempre com o pensamento no bem, na nossa própria evolução e na evolução de todos aqueles que são chamados e que nós sentimos como nossos irmãos. Uma boa noite a todos. Olá, e agora vamos à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 4, número de 192 a 195. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e que não podem compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e, se ele não progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes serão longas e penosas. Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. 193. Um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim. Se arrependeu, e isso então é uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem das categorias que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, pode descer como homens, mas não como espíritos. Assim,
A alma de um potentado na terra pode mais tarde animar o mais modesto artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens frequentemente estão na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. 195. A possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal como dizes, mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois permanecerá que fez cálculo errado, e então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados do que os outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu processo ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as tribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Essa ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. Pois bem, essa mensagem é uma reflexão muito interessante. Os estágios da vida, quer ser na vida física ou na espiritual, quer ser no âmbito moral, físico ou espiritual. Nós sabemos que o homem de bem, ele tem uma crescente, né? É gradual, é um dia após o outro. Então, ele não retrocede, o espírito não retrocede, como diz o texto. E assim, o nosso progresso é um dia após o outro, um pouco de cada vez, um dia de cada vez, sempre gradual e crescente. Por isso, dependerá exclusivamente de cada um, individualmente. Eu tenho que fazer por merecer, e assim será. Que assim seja. Finalizando assim mais uma noite de Evangelho, agradecemos a Beatriz e a Gisele por mais essa contribuição para a nossa casa. Que Deus abençoe a todos com muita luz, com muita harmonia e que possamos levar essas mensagens no nosso dia a dia. Que assim seja.